Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E agora sim, com som, vamos para as notícias dos últimos dias da WWE. A gente vai falar sobre o último NXT, a gente vai falar sobre Cody Rhodes sentando a ripa no criativo da WWE e determinando como é que as coisas vão acontecer, e também Brock Lesnar aprontando das suas. Então, se você quiser saber tudo o que está rolando nesses últimos dias no mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e também não deixe de nos ajudar se inscrevendo no nosso canal. A gente quer muito bater as nossas metas para os próximos meses, chegando a 12 mil até o final de março e 25 mil inscritos até dezembro. A gente conta com vocês para a gente fazer este movimento positivo de luta livre no Brasil continuar a crescer, beleza? Então vamos para as notícias da luta livre, dessa vez com som, né? Porque a gente precisa, né? Sem som não dá. Vamos começar com o último NXT e tudo o que rolou agora nessa última terça-feira. O show começou com a Tatum Paxley vindo para o ringue falando sobre como era bom ela ter ganho o campeonato norte-americano da NXT. Infelizmente, a Izzy Dame veio com a The Culling e acabou atacando a Tatum Paxley depois de elas baterem um pouco em boca uma com a outra. A Tatum tentou escapar, mas a The Culling, ela acabou, né? O Shawn Spears e o Nico Vance se colocaram na frente dela quando ela tentou sair pelo outro lado do ringue, e a Izzy Dame acabou acertando ela e levantando o campeonato norte-americano. Depois, o nosso queridíssimo Robert Stone acabou resolvendo a confusão entre as duas, né? A Tatum foi caçar alguém para ajudar ela a encontrar a The Culling, ela encontrou o Shiloh Hill resolveu desmontar lá os pneus do carro da The Culling, deixou o carro no tijolo, e aí depois a Tatum estava saindo, a Izzy Dame estava saindo, a Tatum deu uma coça nela, Robert Stone apareceu e resolveu que as duas vão se enfrentar numa luta na jaula pelo campeonato norte-americano na semana que vem no show em Houston, um show que está com um card bem interessante. Depois disso, nós tivemos uma lutinha entre Jasper Troy, Sean Legacy e Eli Knight, onde aconteceu uma decisão muito incomum na WWE. Nós tivemos uma vitória dupla, porque o Eli Knight e o Sean Legacy fizeram um pinfall duplo no Jasper Troy. Isso aconteceu depois que o Sean Legacy aplicou um 450 no Jasper e o Eli Knight aplicou um moonsault. Os dois foram para o pinfall ao mesmo tempo e o juizão deu a vitória para os dois. Foi uma luta de 12 minutos que eu dei 3 estrelas e 75. Depois disso, nós tivemos o famoso, o esperado heel turn de Charlie Dempsey. Charlie Dempsey, filho do William Regal. Isso aconteceu após uma luta, ou durante uma luta entre Lexis King e Uriah Connors, da Birthright, que é essa nova stable aí formada pelos Nepo Babies da WWE, da NXT, que enfrentavam o Charlie Dempsey e o Tavion Heights. E o que aconteceu foi que durante a luta, o paizão William Regal e digamos assim, que o titio de coração Fit Feeling veio para o ringue, os dois vieram para o ringue ali para a região ali da entrada. O Charlie Dempsey olhou para os dois e aí ele resolveu atacar o Tavion Heights e se aliar a Birthright. Então, com isso, Lexis King e Uriah Connors venceram a luta, foram 5 minutos de luta. Eu vou dar 2 estrelas e meia, mas a luta em si não foi a história foi o Charlie Dempsey se aliando finalmente ao Birthright, e esse grupo que está sendo liderado aí pelo Lexis King, filho do finado Brian Pillman. Nós tivemos também Sol Ruka derrotando Lane Reed num aquecimento para a luta dela na semana que vem contra a parceira da Lane, a Jacy Jane. Ela vai lutar contra a Jacy Jane e a Zarya pelo campeonato feminino da NXT na semana que vem. Uma luta de 12 minutos, 3 estrelas e meia. Foi uma bela luta. A Lane Reed ajudou muito, tá? A Lane é muito boa, talvez seja a melhor lutadora no ringue da Fatal Influence. E foi muito interessante ver como que a Sol Ruka conseguiu desenvolver essa luta com a Lane, que é relativamente nova aí no NXT. Nós também tivemos uma vitória da Ren Sinclair contra a Tia Hale na final do torneio Speed feminino. Ela vai enfrentar a Fallon Henley também semana que vem pelo campeonato da Speed. Então, duas lutadoras da Fatal Influence que têm campeonatos vão defender os seus títulos na semana que vem. E por fim, nós tivemos a luta entre Ethan Page e Rick Sanchez contra Miles Bourne e Joe Hendry. Chama a atenção o fato de que o Ricky Sanchez estava falando para Ethan Page, olha,
Se você fizer o pinfall no Miles Bourne, você vai ganhar uma nova chance pelo Campeonato Norte-Americano. Se eu fizer o pinfall no Joe Hendry, eu vou ganhar uma nova chance pelo Campeonato da NXT. Então a gente tem que trabalhar junto, não sei o que e tal. Beleza, só que o que aconteceu na luta? O que aconteceu é que depois de um monte de confusão, salseiro e gente voando para tudo que é lado, o Ethan Page conseguiu fazer o pinfall no Joe Hendry depois de aplicar o seu Twisted Green, que é um stunner, né? E ele ainda aplicou esse golpe no cinturão da NXT que estava dentro do ringue. Então, com isso, o Ethan Page, teoricamente, se torna o novo number one contender. O que não era algo que o Ricky Saints queria, não. Depois, no final, os dois até se deram uma olhada assim de rabo de olho e tal, um claramente não confiando no outro. Mas o fato é que, teoricamente, agora é o Ethan Page, o novo number one contender, porque fez o pinfall no Joe Hendry. Tá? Foi uma luta de 12 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia, e o show como um todo eu vou dar nota 8. Tá? Até porque a luta da Sol Ruka com a Lane Reed foi 12 minutos, eu dei 3 estrelas e meia. Tá? Durante o show eu dei 4 estrelas, mas foi meio na empolgação. Então, o show como um todo foi muito bem construído, com muitas histórias legais, o show voou, por isso que eu vou dar nota 8 para o show, beleza? Agora vamos seguir em frente com as notícias da semana, né? A gente já tem o card para o NXT da semana que vem, é quase como se fosse um mini especial, não vai ter nome, mas ele é quase como se fosse um mini especial, vai acontecer na cidade de Houston, no Texas. Por conta disso, vai ser uma noite de apreciação ao Booker T, que é natural de Houston. E nesse card nós teremos 5 lutas. Nós teremos Jacy Jayne, Sol Ruka e Zarya pelo campeonato feminino da NXT. Teremos Teron Paxley e Izzy Dame pelo campeonato norte-americano feminino na jaula. Nós teremos Fallon Henley e Ryan Sinclair pelo campeonato Speed feminino. Teremos um torneio entre duplas para decidir quem vai ser o number one contender para o título do Vanity Project. O OTM e o Dark State estão fora desse torneio porque se engalfinharam lá nos bastidores quando o Robert Stone estava comunicando esse torneio. E essa luta da primeira rodada vai ser Hank and Tank versus Birthright. E também teremos uma lutinha interessante, El Grande Americano, Rayo e Bravo contra The Vanity Project. E aqui é interessante porque o El Grande Americano 2 e o Bravo e o Rayo são rios nos Estados Unidos e vão enfrentar um time rio no Vanity Project. Vamos ver que bicho que vai dar esse show. Lembrando que esse show vai acontecer depois do Rey de Reyes, tá? O Rey de Reyes é um pay-per-view que vai ter na AAA neste sábado. Eu não vou fazer a transmissão, mas ele vai ser interessante, vai ter algumas lutas interessantes. Então, fiquem ligados, vai aparecer no YouTube da WWE. Pode ser que tenha consequências do Rey de Reyes nesse show aí, nessa luta. Nós também tivemos algumas notícias interessantes aí reveladas pelo podcast da Self-Made Pro. E são várias notícias que foram reveladas, assim, várias informações foram reveladas nesse podcast que são interessantes. A primeira é que o LA Knight pediu para ser movido do SmackDown para o Monday Night Raw no ano passado. Ele pediu para ser movido. E a razão pela qual ele fez isso é porque ele estava cansado do criativo do SmackDown. E, em especial, estava cansado de ter que fazer um programa com um Solo Sikoa. Segundo ele, segundo o pessoal do Self-Made, ele teria dito que se ele tivesse que trabalhar com Solo de novo, ele não sabia o que ele ia fazer. Então vocês vejam só como é que é a situação, né? Não é só a gente que está cansado dos MFTs, o LA Knight também está. A gente precisa compreender isso. Muitas vezes os lutadores têm uma certa dificuldade de fazer lutas com outros lutadores, e o Solo Sikoa e o LA Knight nunca casaram luta muito bem, essa que é a verdade. Os dois eles têm um tipo de moveset que não casa muito bem. Os dois são. O Solo Sikoa é meio brutamontes, o LA Knight. O LA Knight é o LA Knight, assim, ele parece uma mistura de um lutador técnico com um The Rock da vida lá do início da Attitude Era, tá? Um negócio meio esquisitão e que tem toda a cara de WWE, né? Se você já viu grandes lutadores do passado da WWE, tu olha pra LA Knight, tem um estilo de luta muito parecido. Então, assim, é compreensível que o LA Knight tenha chegado e tenha falado, cara, não quero mais trabalhar com o Solo Sikoa, já deu, entendeu? Então me movam para o Monday Night Raw, e foi aí que ele foi movido. Nós também tivemos uma informação desse pessoal do Self-Made Pro sobre o Damian Priest, de que ele quase se moveu para a AEW em 2024. Tá? Ele teria. Ele estava para renovar o contrato com a WWE
E aí, quando ele estava para mudar o contrato dele com a WWE, ele acabou decidindo ficar na. Ele recebeu um contrato, né, uma proposta de contrato pela AEW. Ele pensou em assinar, mas aí em cima da hora a WWE ofereceu um contrato de 7 dígitos para ele e ele resolveu ficar. Eu não duvido nada que nessa situação também tenha rolado aquela história de oferecer para ele uma chance de conquistar o campeonato mundial. Ele nunca havia conquistado, mas ele era o Money in the Bank, Mister Money in the Bank. Então pode ser que eles tenham considerado isso para efetivamente dar o título para ele. Eu não sei exatamente quando é que o contrato dele foi renovado, mas pode ser que tenham prometido isso na tentativa de renovar. Se a renovação tivesse sido feita no início do ano, certamente eles ofereceram isso, considerando que o Damian ganhou o título, fazendo o cash-in no Drew McIntyre na WrestleMania, né, que aconteceu em abril. Então é uma notícia interessante aí que mostra o quanto que a AEW está fazendo a galera pensar 2 vezes antes de assinar com a WWE. Muito interessante isso. Nós agora temos uma notícia também sobre o Cody Rhodes, né? E o pessoal da Selfmade disse que o Cody foi responsável por mudar os planos da WWE para WrestleMania, tá? Como a gente sabe, já muita gente falou, né? O pessoal da PW Insider disse que os planos originais do Cody Rhodes para WrestleMania era dele enfrentar o Drew McIntyre numa luta Hell in a Cell na WrestleMania, o que seria bem intrigante, porque Hell in a Cell não costuma ser uma luta que é apresentada na WrestleMania. Mas a gente teria Cody e Drew na Hell in a Cell. E aí o Cody teria convencido o criativo a trocar a luta e fazer Cody versus Randy, né? Então é interessante essa hipótese porque nos faz perceber que a WWE ela ouve alguns lutadores em especial, principalmente se forem main eventers. Então a gente tem aí o caso do Cody Rhodes, que conseguiu mudar a ideia do criativo da WWE. Obviamente ele falou no ouvido do Triple H para que ele tivesse uma luta contra o Randy na WrestleMania. Lembrando que o Randy Orton está há tempos olhando e encarando o campeonato do Cody, né? Desde que o Cody se tornou campeão, o Randy fica olhando de soslaio para o cinturão dele. E finalmente eles vão se enfrentar, lembrando que o Randy Orton ganhou a Elimination Chamber e o Cody Rhodes ganhou uma luta contra o Drew McIntyre na última sexta-feira, na penúltima sexta-feira, né? Ganhou uma luta, na verdade foi na última sexta-feira, ganhou a luta para poder se tornar o novo campeão da WWE. Então a gente vai ter essa luta pelo título na WrestleMania, Randy Orton tentando conquistar o seu 15º campeonato mundial na WWE. Agora vamos falar também da Tiffany Stratton, né? O pessoal da Selfmade disse que a Tiffany tá com problemas, tá? Tá com problemas porque a WWE não sabe exatamente o que fazer com ela no momento para WrestleMania. Parece que existiam planos de que a Tiffany Stratton iria lutar contra a Jordynne Grace e a Giulia pelo campeonato dos Estados Unidos na WrestleMania. Mas com a contusão da Jordynne Grace, agora esses planos estão no limbo. É claro que Giulia e Tiffany Stratton parecia ser uma luta boa. No papel ela parece ser uma luta boa. Mas eu confesso que ver a Tiffany Stratton sendo rebaixada para o cenário do campeonato dos Estados Unidos, depois de ter tido uma evolução tão grande como campeã no ano passado, e considerando que quem está no lugar dela não tem metade do talento da Tiffany, na minha opinião, eu acredito que seria apenas um prêmio de consolação ali para colocar a Tiffany na WrestleMania. E agora, com essa contusão, fica meio complicado decidir se a WWE vai fazer Giulia e Tiffany Stratton mesmo na WrestleMania, ou se de repente vai fazer no SmackDown anterior, o que os próprios lutadores não consideram lutar no SmackDown antes da WrestleMania como lutar na WrestleMania, né? Então, numa arena, é menor, não é num estádio, né? Então, a gente vai ter que aguardar para ver se a Tiffany Stratton vai sair da caixa de bonecas que nem ela saiu na WrestleMania 41, ou se ela vai ficar na caixinha e não vai para a WrestleMania, o que vai ser um prejuízo gigantesco. Agora vamos falar novamente do Cody e vamos falar sobre a fúria dos fãs contra o Cody Rhodes, né? Segundo a WrestleVotes, a WWE percebeu as críticas feitas ao Cody depois que ele derrotou o Drew McIntyre nessa última sexta-feira, mas a companhia não vai mudar a sua direção para a WrestleMania 42. Segundo a WrestleVotes, as pessoas nos bastidores não estão sim satisfeitas com o Cody Rhodes de volta ao topo, porque ele é o cara que tem liderado a companhia nos últimos 2 anos. E isso foi explicado que lutadores, né, não têm
nenhuma influência sobre como a companhia vai seguir com o criativo. Tá claro que ele estava querendo dizer sobre se tivesse um motim de lutadores nos bastidores para de repente colocar o Drew na luta, a WWE ia simplesmente ignorar isso. É claro que é totalmente diferente quando o Corey e o Drew falam diretamente, porque a gente sabe que o Corey e o Drew já estavam propondo que o Drew se tornasse campeão há algum tempo. E o Corey teria agora pedido para que o Randy Orton enfrentasse ele na WrestleMania. Então, por enquanto, nós temos planos de Cody Rhodes e Randy Orton se enfrentarem sozinhos. Pelo menos o cartaz já está pronto com Cody Rhodes e Randy Orton. E o Drew McIntyre aparentemente deve enfrentar o Jacob Fatu numa luta grudge match, ou seja, aquela luta que os dois lutadores simplesmente se pegam porque se detestam, tá? E para terminar o vídeo de hoje, a gente vai falar do Brock Lesnar, tá? O Brock Lesnar que deu uma... Lá no podcast da Self-Made, que, assim, não é dos principais podcasts, assim, dos mais conhecidos, né? Não estamos falando de PW Insider, não estamos falando de Wrestling Observer, mas é um podcast que tem acertado algumas informações nos últimos tempos. Eles disseram que o Brock Lesnar teria feito uma exigência para a WWE nessa sua jornada de aposentadoria, que não está sendo divulgada dessa forma, mas todas as informações dão conta de que ele vai se aposentar no SummerSlam. E o que ele teria dito é que o Brock teria dito, junto com o Paul Heyman, para a companhia, que o Brock não quer perder até a sua aposentadoria. E isso é um problema, porque já existiam informações de que o Brock enfrentaria ou o Gunther ou o Obafemi na WrestleMania. E o problema é que se ele enfrentar qualquer um dos dois, a lógica seria que ele perdesse, porque o Gunther aposenta todo mundo e o Obafemi é o monstro que está vindo da NXT que a WWE está querendo construir. Então, isso significa que assim, os planos da WWE estariam indo de encontro ao que o Brock quer. E isso está deixando a companhia num dilema. Então a gente vai ter que observar e ver o que vai acontecer nessa situação. Se a WWE vai aceitar a exigência do Brock e colocar o Gunther ou o Oba para perderem contra ele, ou se eles vão colocar um outro oponente para enfrentar o Brock, ou se a WWE vai simplesmente tirar ele da WrestleMania, o que eu acho impensável, tá? Alguma coisa eles vão ter que resolver, vão ter que pensar, vamos aguardar para ver. Isso aí é papo para a quarta temporada do Unreal, né? A gente ainda nem chegou na terceira, mas a terceira termina com a aposentadoria do Cena, a quarta temporada seria até a WrestleMania 42. De repente a gente vai descobrir aí alguma informação sobre isso, vamos aguardar para ver. Beleza? Bom, galera, agora fomos com o áudio, conseguimos completar o vídeo. Obrigado a todos pela sua audiência e pela paciência. Desculpem aí a falha, é porque realmente na correria da gente gravar o vídeo eu não verifiquei que o áudio não tinha saído e geralmente eu gravo sem edição, então já boto no ar. Beleza? Obrigado pela sua audiência. Não deixem de continuar ajudando e apoiando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. O Sincerão da galera deve ir mais tarde ou amanhã, depende, que as coisas estão meio complicadas aqui em casa hoje. Mas, de qualquer forma, não deixe de assistir nossos vídeos. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.